Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, tá? Na última aula, nós vimos a lenda do pássaro, né? Vamos voltar aqui um pouquinho para a gente relembrar. A lenda do Jurutaí, né? Que era um pássaro que vivia numa floresta e acabou se apaixonando pela lua, né? Então, dessa forma, a lua ela tá lá no céu brilhando e ele tenta chegar até essa lua, né, infelizmente ele não consegue, ele chora, 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 né, e chora tanto que acaba criando um rio, né, foi o que nós vimos aqui, ó, no final da lenda. A lua olhou para baixo, mas não respondeu, e lágrimas encheram os olhos de Jurutaí. Suas lágrimas rolaram pelo chão da floresta, encheram vales e escorreram, perdão, em direção ao mar. E dizem que foi assim que o rio Amazonas surgiu. Então, dessa forma, a gente vê que está tentando explicar a criação do rio Amazonas, tá? Então vamos lá, ó. As hipóteses que você levantou antes da leitura se confirmaram depois que você leu o texto? Nós falamos um pouquinho lá no início, né? Sobre a história, mais ou menos o que seria, aí a expectativa de cada um, tá? Jurutaí tinha um sonho, um objetivo. Qual era o seu objetivo? Ele queria chegar até a lua, né? Porque ele era apaixonado pela lua. Estamos na página 92 do livro de produção de texto, tá? O que motivou a tentar? Qual era o seu objetivo? Chegar à lua. Esse era o sonho dele, tá? O que motivou a tentar alcançá-lo? O fato de ter se apaixonado pela lua. O que ele fez para tentar concretizar esse objetivo? O pássaro voou o mais alto que pôde, até quase perder os sentidos e a vida, tá? O que ele faz foi isso, perdão, para concretizar. Ele voou e quase acaba perdendo a vida, tá bom? Ele conseguiu atingir seu objetivo? Não. O que Jurutaí resolveu fazer? Então ele decidiu cantar para a lua, tá? No último parágrafo, lemos a seguinte afirmação: e acreditam que deveríamos acender fogueiras no coração quando o Jurutaí dentro de nós se cala. Explique a ideia expressa com essa afirmação. Ou seja, quando a gente está muito triste, né, com algo, com alguma situação, a gente tem que tentar superar essas dificuldades e seguir em frente, tá? A lenda narra o amor impossível do pássaro Jurutaí pela lua. Por que esse amor é impossível? Porque os personagens não conseguem estar próximos, né? O pássaro não consegue ir até a lua, por mais que ele se esforce, ele não consegue alcançá-la, tá? Você conhece outras histórias de amor impossível? Elas são semelhantes à lenda que você leu? Aí é a sua expectativa, tá? A sua resposta. Agora, o que a gente pôde perceber aqui, que foi uma história de amor impossível, né? Mas nem sempre é assim, nem toda história de amor, é porque é uma história de amor, então vai ser impossível. Não, tá bom? O gênero textual lenda tem como principal característica apresentar de forma simbólica uma explicação para algo que teria origem desconhecida. O que o texto A Lenda do Jurutaí busca explicar? Como nós vimos,
Essa lenda, ela conta a história do surgimento do rio Amazonas, tá? Lá no início eu já tinha falado um pouquinho sobre isso, que a lenda ela tem esse objetivo, procurar explicar a origem de algo, ou do sol, ou da lua, ou da Vitória Régia, tá? Ou do rio, como nós vimos. A lenda do Jurutaí é um texto predominantemente narrativo. Identifique os elementos da narrativa presentes no texto e preencha o quadro a seguir. Então, eu tenho aqui, ó, elementos da narrativa: o narrador, aquele que conta a história, o personagem, tá? O espaço onde essa história se passa, o tempo, o enredo, que é a história em si, é o resumo da história, tá? Então vamos lá. Quem é o narrador? Esse narrador é um narrador observador, ou seja, ele apenas observa os fatos e os narra. Quem é o personagem? A lua e o pássaro, né? O Jurutaí. O espaço, onde ocorre essa história? Na floresta amazônica. E o tempo? É indeterminado, não tem a marca de uma data, de algo preciso, tá? E qual é o enredo? O Jurutaí se apaixona pela lua e tenta alcançá-la. Triste por não conseguir chegar até a lua, ele decide cantar para ela. Como a lua não responde, ele chora e suas lágrimas se transformaram no rio Amazonas, tá? A maioria das lendas brasileiras tem origem em três etnias diferentes, o que pode ser percebido em algumas de suas características. Eu tenho a lenda indígena, tá? Que tem base na natureza e em seus fenômenos e acidentes, numa tentativa de explicação. Eu tenho a lenda africana, que apresenta cunho supersticioso e muitas vezes é cheia de ternura e sofrimento, tá? Eu tenho ainda a lenda portuguesa, que geralmente apresenta fundo religioso e histórico, tá? Qual é a origem da lenda de Jurutaí? Você acha que corresponde à lenda indígena, africana ou portuguesa? É a lenda indígena, tá? Porque busca explicar o surgimento de um elemento da natureza, no caso, o rio Amazonas, ok? As lendas ao longo do tempo foram registradas por diferentes autores, os quais criaram suas versões. Ou seja, cada vez que a pessoa vai contar uma lenda, ela cria sua própria versão, tá? Identifique na lenda lida o elemento que permite concluir que ela não possui um autor específico. O fato dela ter sido recontada conforme está na fonte do texto. Então, eu consigo concluir que ela não possui um autor específico, uma pessoa específica que a escreveu, porque está lá na bibliografia recontada, tá? Qual é a importância de as lendas serem registradas por escrito? É muito importante, porque dessa forma eu consigo conservar a cultura daquele povo, tá? Ou seja, a cultura dos povos a quem pertencem essas histórias. A lenda é um gênero narrativo ficcional, é uma ficção, tá? Não é real. Retire do texto um trecho que confirme essa afirmação. Então, eu vou colocar esse trecho entre aspas. A lua olhou para baixo, mas não respondeu, e lágrimas encheram os olhos de Jurutaí. Suas lágrimas rolaram pelo chão da floresta, encheram vales e escorreram em direção ao mar, e dizem que foi assim que o rio Amazonas surgiu, tá? Então há uma personificação dessa lua e desse pássaro, né? A lua olha, e a gente sabe que isso aí é uma figura de linguagem, não teria como acontecer, tá?
Apesar de ser ficcional, a lenda mescla fatos reais com imaginários, tá? Explique com base na história lida como isso ocorre. Os fatos reais são a existência da floresta amazônica, a floresta existe, está lá. O pássaro também existe, é o que torna muito a ficção muito legal da gente ler, né? Tem elementos reais, então é possível que alguém acredite de fato nessas histórias. O rio Amazonas, né, a floresta, o pássaro, o rio. Os acontecimentos imaginários são a paixão do pássaro pela lua, a desistância diante do limite, né, do impossível, e o choro que forma o rio. E ouvi falar de povos indígenas que acendem fogueiras quando a lua cheia brilha e cantam e dançam para fazer o Jurutaí cantar. Em sua opinião, qual é a importância dessa prática para os indígenas? É muito importante, foi o que a gente falou, é um ritual, né, que valoriza e de certa forma faz com que essa cultura passe de geração para geração. Então é valorizar a cultura indígena, tá bom? Então eu vou encerrar essa aula por aqui. Agradeço pela atenção de vocês. Vou deixar como sugestão de atividade a página 94, ok? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.